Vamos agora para a aula de matemática. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do livro de vocês. Pega o livro, abre aí no capítulo 7 e me acompanhe. No capítulo 7, nós vamos introduzir um conteúdo chamado de ideias de ganho e perda, envolvendo adição e subtração. Então, o que é isso? Quando a gente está fazendo uma adição, eu posso ter uma ideia de ganhar. Então, eu tenho 10 figurinhas, ganhei de um colega mais 5. Então, eu estou ganhando, a ideia de ganhar. Então, para mim resolver essa situação, problema, eu tenho que fazer uma adição. Eu tenho 10 figurinhas e no jogo eu perdi 5. Então, se eu estou perdendo, a ideia é de uma subtração. Eu estou tirando, eu dei. Então, eu vou fazer essa situação, resolver essa situação, problema, com uma subtração. E aí, no livro de vocês, na primeira página do capítulo 7, né, tem um joguinho, depois vem uma atividade que é esse problema aqui. Alguns alunos do terceiro ano colecionavam álbum de figurinhas. Todas as sextas-feiras, durante o recreio, eles trocam figurinhas repetidas. Na tabela a seguir estão informações e dados sobre as trocas feitas. Analise-a e responda aos itens. Então, a situação do problema é o seguinte: os alunos do terceiro ano colecionam figurinhas, né, num álbum, e no final da semana, geralmente na sexta-feira, durante o recreio, eles costumam trocar as figurinhas repetidas com os outros colegas. E nós vamos analisar agora a tabela para a gente ver como é que foi feito esse cálculo. Então, aqui nós temos aluno e aluno. Temos Paulo, Gustavo, Luana, Marisa. Aqui nós temos a quantidade de figurinhas levadas para a escola. Então, ou seja, a quantidade de figurinhas que eles levaram para a escola. Na outra coluna nós temos a quantidade de figurinhas trocadas durante o recreio. E aqui a quantidade de figurinhas que não foram trocadas. Então, Paulo levou para a escola 298 figurinhas. Durante o recreio, ele trocou 144 figurinhas com outro colega. Então, qual é a quantidade de figurinhas que não foram trocadas? Então, para mim fazer esse cálculo, eu vou usar a operação de subtração. Então, eu vou fazer 298 menos 144, aí eu vou encontrar o resultado de figurinhas de Paulo. Gustavo, a gente não sabe a quantidade que ele tinha, mas a gente sabe a quantidade que ele trocou. Então, se Gustavo trocou 125 figurinhas, a quantidade de figurinhas que não foram trocadas, ele tinha 242, e a gente quer saber a quantidade de figurinhas que Gustavo ficou, então eu vou fazer uma adição. Eu vou pegar os dois números, né, e vou somar e vou encontrar a quantidade que ele levou para a escola. Luana tinha 299 figurinhas. Ela fez uma troca, depois da troca, ela ficou com 176. E aí a gente precisa saber a quantidade de figurinhas trocadas durante o recreio. A gente não sabe. Como é que eu vou resolver essa situação problema? Então, eu vou pegar 299, que são as figurinhas que ela já tinha, e vou fazer uma subtração com as figurinhas que ela trocou, e aí eu vou encontrar a quantidade de figurinhas trocadas durante o recreio. Marisa trocou durante o recreio 251 figurinhas. A quantidade de figurinhas que Marisa não trocou, não trocadas, foram 126. Então, para mim saber a quantidade de figurinhas que Marisa tinha levado para a escola, eu vou pegar essa quantidade trocada durante o recreio e a quantidade de figurinhas que não foram trocadas e vou adicionar. Aí eu vou encontrar a resposta de Marisa. Então, qual aluno levou mais figurinhas nesse dia? Então, dos 3 alunos aqui, depois que nós preenchermos a tabela, qual que levou mais figurinhas nesse dia? Então, vocês vão observar a quantidade nessa coluna e vai ver qual foi o aluno que levou mais. Compare as quantidades de figurinhas que Luana e Paulo conseguiram trocar. Quantas figurinhas Paulo trocou a mais que Luana? Então, vocês vão voltar na tabela, né? Paulo e Luana conseguiram trocar, figurinhas trocadas.
Se eu quero saber quantas figurinhas um trocou a mais que o outro, então eu tenho que fazer uma operação de subtração. Lembrando que nas continhas de subtração, o número maior fica em cima e o número menor embaixo. Ou seja, o número maior vai ser o minuendo e o número menor vai ser o subtraindo. Então, vocês vão fazer uma subtração para resolver essa questão. A outra, analise como duas crianças registraram os cálculos que fizeram para determinar a quantidade de figurinhas levadas para a escola por Gustavo. Então, Gustavo tinha um coleguinha lá, né, a Priscila e a Fabiana. E elas fizeram um cálculo para saber a quantidade de figurinhas que ia levar para a escola. Vamos analisar? Então, ela colocou aqui, ó, 242 mais 125. Olha o que a Priscila fez. Ela fez uma decomposição. Ela somou através da decomposição. O que ela decompôs? Primeiro, ela decompôs as centenas, depois a dezena, depois a unidade. Ou seja, ó, 242. O 2 vale 200, o 4 vale 40, o 2 vale 2, né? 2 unidades. Mais, aí ela decompôs o número 125. O 1 vale 100, o 2 vale 20, o 5 vale 5. Aí ela somou 200 mais 100, 300. 40 mais 20, 60. 5 mais 2, 7. Ou seja, ela somou as centenas, colocou a resposta aqui, colocou o sinal de mais. Somou as dezenas, colocou o resultado aqui, o sinal de mais. Somou as unidades, colocou aqui. Então, aqui ela já tem um número, ó, 300 mais 60 mais 7 é igual a 367. Nós vamos ver o registro de Fabiana. Então, Fabiana pegou, separando, né, as centenas, 200, a centena, 100. Separou também a unidade 2 e a unidade 5. Então, o 4 aqui, ela separou a dezena, o 4 vale, 4 dezenas vale 40, 2 dezenas vale 20. Aí ela somou primeiro as centenas, 200 mais 100, 300. Depois ela somou as dezenas, 40 mais 20, 60. Depois ela somou as unidades, 2 mais 5, 7. Aí ela somou na vertical, 300 mais 60 mais 7, 367. Então encontrou o mesmo resultado do que Priscila. Então as duas fizeram o cálculo através da decomposição. Conclusão. A estratégia usada por Priscila e Fabiana foi a decomposição. Elas realizaram a soma fazendo a decomposição das centenas, a decomposição das dezenas e a decomposição das unidades. Agora que vocês já sabem como é que faz a adição através da decomposição, eu convido vocês para responder as páginas 39 a 43 do livro de matemática. E qualquer dúvida, anote para tirar com o TLS lá na aula online. Chegamos ao fim da nossa aula. Um beijo, até a próxima!